A educação nos campos de cima da serra, 1969-2026. Módulo 2. O ensino universitário. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Canal YouTube HL História Legal. Do regional para o universal. O ano é 1969. FALEV, Faculdade de Letras de Vacaria. Episódio 1. Luz Mari das Dores Boeira de Camargo é a nossa entrevistada. Sumário: 1. Vídeo inicial. 2. Álbum de fotografias. Faculdade FALEV. Faculdade de Letras e Educação de Vacaria. 3. Linha do Tempo. 4. Entrevista com Luz Mari das Dores Boeira de Camargo. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1969 a 2026. Módulo 2. O ensino universitário, para o canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Do extremo sul aqui do Brasil para o extremo norte, ao oriente, ao ocidente, para o coração do planetinha. Então estamos aqui para mais um episódio do canal YouTube HL História Legal. Agora, iniciando a nova websérie, a continuação da educação nos campos de cima da serra, módulo 2 agora então, com o ensino universitário. Nós queremos trazer para vocês a luta para a criação da primeira faculdade, a FALEV, Faculdade de Letras e Educação de Vacaria, e posteriormente, a Associação dos Universitários de Lages, que eram pessoas aqui de Vacaria que iam para Lages para estudar, porque aqui em Vacaria não tinha os cursos que eles vinham buscando. No momento só tinha letras e pedagogia. E a luta finalmente para expandir a FALEV, criando então, através da Universidade de Caxias do Sul, o campus Vacaria. Universidade de Caxias do Sul, uma extensão aqui em Vacaria, que é o campus Vacaria, né? Então houve toda uma luta aí nesse cenário, né? Nós entrevistamos aí, vamos trazer entrevistados como a professora Luz Mari das Dores Camargo, que será a primeira entrevistada. Então traremos nesse episódio, o episódio número 1, o depoimento da professora Luz Mari, que começou a trabalhar em 1985 na FALEV e depois continuou, quando se transformou em Universidade de Caxias do Sul e trabalhou aí por muitos anos, até 2020 ela veio a trabalhar. Traremos também a entrevista da professora Jussara Dutra Vieira, que trabalhou na FALEV e também posteriormente na Universidade de Caxias do Sul, aqui no campus de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Também traremos a entrevista com um dos fundadores da FALEV. Então nós traremos a entrevista com o professor Nelson Francisco Benvenuti, que é um dos fundadores da FALEV e depois veio a ser, então, além de diretor da FALEV, um dos primeiros, também virá a ser o diretor da Universidade de Caxias do Sul, do campus Vacaria, na continuação, da expansão do ensino universitário aqui nos campos de cima da serra. Essa universidade é muito importante para toda essa região dos campos de cima da serra, porque ela irradia, o conhecimento, formando profissionais necessários aqui nos campos de cima da serra,
um local que fica bastante distante da região metropolitana de Porto Alegre e da região da Serra Gaúcha, que são os municípios mais populosos, onde tem mais universidades. Então, aqui na nossa região, podemos dizer que Vacaria é a metrópole, é a rainha do Planalto, né? Muito bem, então nós trouxemos alguns dados aqui que a professora Luz Mari nos trouxe nessa entrevista. Então, assim, a FALEV, ela foi criada através da igreja, quando o irmão Getúlio, vejam bem o personagem, irmão Getúlio, que é o patrono e designação do Instituto Irmão Getúlio, a antiga escola diária de Vacaria. Vejam que a história está toda interligada, não só aqui em Vacaria, nos campos de cima da serra, mas no Brasil e no mundo. A história está toda interligada. Então, Irmão Getúlio, através da igreja, começou a reunir as reuniões para a criação da FALEV. Quem fazia parte dessas reuniões? Irmão Getúlio, professor Homero Camargo, a professora Norma Preto, já falecida em memória, Marina Bosque, já falecida em memória, Terezinha Chedid. Muito bem, essas pessoas se reuniam e ficavam discutindo a importância de ter uma faculdade aqui nos campos de cima da serra, em Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, a rainha do Planalto. Muito bem, eles conseguiram, então, através de muito diálogo, de muitas reuniões, e esses cursos, eles eram liberados mesmo no contexto da ditadura, mas com restrições, né? As licenciaturas curtas, como estudos sociais, por exemplo, que eram faculdades de férias, né? Então, houve, então, assim, a colaboração de alguns colegas na FALEV. Então, a professora Luz Mari nos citou alguns de seus colegas na Faculdade de Letras e Educação de Vacaria. O professor Homero Camargo, a professora Jussara Dutra Vieira, a professora Marina Bosque, em memória, a professora Norma Preto, em memória, de Luze, o professor Slaviero, em memória, Denise Della Justina. A Denise Della Justina foi aluna e professora, inclusive foi minha professora na licenciatura plena em História, que a gente fez aqui no campus da UX, da Universidade de Caxias do Sul. Então, vocês vão ver que depois, mais tarde, haverá um amplo debate para expandir a FALEV para uma universidade, deixar de ser faculdade e se transformar em uma universidade. Então, a Universidade de Caxias do Sul, ela é uma universidade comunitária, que devolve todo o valor arrecadado através das matrículas e das mensalidades dos alunos. Ela arrecada, mas depois devolve como? Através de construções, prédios, instalações, material didático, contratação de professores bem habilitados, né, nas suas áreas, com várias titulações, especializações, mestrado, doutorado, né? E a Universidade de Caxias do Sul, então, que fica em Caxias do Sul, a segunda cidade mais populosa do estado do Rio Grande do Sul, ela está ligada ao Hospital Fátima, ao Hospital Geral, uma parte dele, à Mitra Diocesana de Caxias do Sul e à Câmara da Indústria e Comércio de Caxias do Sul. Muito bem. Nessa transição, o professor Homero Camargo, o professor Benvenuti Francisco, Nelson Francisco Benvenuti, a professora Clênia e a professora Iacira, também a Luz Mari, né? Houve um amplo debate e conseguiram, então, através
né, desse diálogo com a Universidade de Caxias do Sul, né, fazerem uma associação coordenada pelo senhor Lino Jacques, com participação do município, da diocese e dos colegas da FALEV. Município de Vacaria, diocese de Vacaria e as colegas da FALEV, né, através dessa associação coordenada por Lino Jacques, um cidadão aí muito importante da cidade nessa área da educação, e conseguiram então expandir, transformar então a faculdade em universidade, né? Então o que nós trazemos nesse vídeo é o episódio número 1 sobre ensino universitário aqui nos campos de Cima da Serra, né? Com a colaboração atualmente, hoje, né, da entrevistada Luz Marie das Dores Camargo, né? E nós queremos apenas colocar aqui os números do canal e dizer para vocês que nós não faremos mais o cafezinho de leitura nessas webséries. Nós teremos uma websérie especialmente para o cafezinho de leitura. Então nós vamos passar toda aquela história, as aventuras de Rubim Naturimarno, como herdeiros de Zenit. Nós vamos passar um episódio de cada vez na nova websérie que vai abrir, Cafezinho de Leitura. Então hoje nós traremos apenas os números do canal, que a gente sempre trará os números do canal para vocês irem acompanhando o crescimento desse canal, que precisa que vocês se inscrevam no canal através de clicar, né, na inscrição, ó, inscreva-se, vai lá e clica. Entrar como o Google? Sim, não é golpe, esse é um canal muito sério que traz conteúdo gratuito para você sobre a história dos campos de Cima da Serra e do Rio Grande do Sul. Muito bem, vamos para os números do canal então, do canal História Legal. 246 inscritos, 145 vídeos e 13.120 visualizações. Esse é um canal onde apresentamos histórias da vida real, com embasamento em documentação escrita, oral e visual, materiais como objetos, obras de arte, bibliografia, referências e citações bibliográficas. Memória, história e patrimônio, história política, história econômica, história regional, história das mulheres, história oral, história e imagem, história dos sujeitos, escola de análise, história do Brasil, história do Rio Grande do Sul, história do regional para o universal. Um canal comprometido com a verdade. Séries históricas em Vacaria, a saga do frigorífico vacariense, nos campos de Cima da Serra, e o milagre brasileiro. A religiosidade nos campos de Cima da Serra, a educação nos campos de Cima da Serra, o tradicionalismo nos campos de Cima da Serra, casas, sítios e fazendas antigas nos campos de Cima da Serra. E agora virá cafezinho de leitura. Muito bem. Então nós estamos inaugurando a nossa nova websérie sobre o ensino universitário aqui nos campos de Cima da Serra. Como não poderia deixar de ser, mudamos aqui o cenário, vocês podem ver aqui os maiores pensadores sobre educação, já que é Faculdade de Letras e Educação de Vacaria, né? Então, o centro, o cerne, era o curso de letras e depois veio a pedagogia, né? Esse primeiro episódio é sobre a FALEV. Então, aqui nós temos, né, o Edgar Morin, Perrenot, Cole, né? Nova, Hernandes, Toro, né? Então são todos pensadores, né, que são utilizados, né, pessoas que estudaram profundamente o ser humano, né, e que embasam atualmente as teorias que levam à prática didático-pedagógica, né? Então nós temos aqui no nosso cenário livros ligados a letras, né, que
que são obras literárias. Então, a obra do Monteiro Lobato, a obra aqui da Alice no País das Maravilhas, do Lev Carol. Nós temos aqui o teatro, homenageamos aqui com as obras de Shakespeare, William Shakespeare, né, que é importantíssimo na literatura. Aqui nós temos também a obra do Monteiro Lobato, a gramática, né, da Emília. E nós temos ali mais Robinson Crusoe, né, que também é um clássico da literatura. Aqui nós temos livro de poesia da professora Jussara Dutra Vieira, né? Esse livro é Faces, Eva, então estou aqui, coloquei esse exemplar aqui para exemplificar a poesia, né, que faz parte do mundo de letras, né, e literatura. A obra do Monteiro Lobato, o Saci, A Revolução dos Bichos, né, do George Orwell, e um dos primeiros livros que li, A Abelhinha Feliz, do Ivan Engler, né? Ivan Engler de Almeida, olha só, meu parente, parece que os Almeida gostam mesmo de escrever, né? A Abelhinha Feliz eu li quando estava no internato, no ensino fundamental, um dos primeiros livros que eu li. Eu acho que eu estava na segunda série do ensino fundamental. Né? A Abelhinha Feliz, é lindíssimo esse livro, tem uma lição assim de trabalho, cooperação, né? É fantástico, se embasa na colmeia das abelhinhas, né? E com a maneira como elas trabalham, muito interessante. A Revolução dos Bichos, o Saci Pererê, folclore brasileiro, né? E um livro de poesias, Faces, aliás, não é Faces, é Faces de Eva, desculpa, As Faces de Eva. A gente tá tão americanizado, né? Tão íntimo do inglês que acaba, sempre que eu vejo faces, me vem faces, né? O Facebook, né? Isso fica muito na cabeça da gente. Então, As Faces de Eva é um belíssimo livro de poesias que eu estou lendo, da professora Jussara Dutra Vieira, que também será nossa entrevistada, né, no próximo episódio. Então, nós queríamos apresentar para vocês esse novo cenário que diz respeito à literatura, a letras, né, a educação, né, como um todo, porque a FALEV era a Faculdade de Letras e Educação de Vacaria, que envolvia o curso de Letras e o curso de Pedagogia, né, que nos campos de Cima da Serra, que fez parte de uma evolução, né? Vocês vejam que lá na websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, onde a gente contou toda a história da educação básica, aqui nos Campos de Cima da Serra, a gente começou quando os professores iam para o campo, contratados pelos fazendeiros, ensinar os filhos de fazendeiros. Depois isso foi se expandindo, criaram-se algumas escolas, começando timidamente na casa de fazendeiros ou na casa de pessoas na cidade. Isso foi se expandindo, houve doações de terreno para a construção de escola, uma série de sujeitos da história que construíram essa belíssima história, como aquela que nós contamos das irmãs de São José, né? Que vieram da França para Garibaldi, de Garibaldi até Vacaria, e aqui construíram aquela belíssima escola que existe até hoje, o Colégio São José, onde hoje é o Colégio Bom Jesus São José, né? E depois a história da Escola Padre Éfrem, que atualmente faz 104 anos, mês passado fez 104 anos, e onde lecionaram, né, o José Fernandes de Oliveira, a Vitória Quintela da Silva Lee, todos aqueles professores antigos, né, que fizeram parte do quadro de professores da Escola Padre Éfrem, né? E nós pensamos assim, então, a Padre Éfrem, né, leva o nome, o patrono é Padre Éfrem, leva o nome do construtor da catedral,
né? Quem arquitetou a catedral, que nós chamamos carinhosamente a Catedral de Pedra Moura. Então toda a história está interligada, né? Toda a história, não só aqui nos Campos de Cima da Serra, mas tanto no Brasil como no mundo, a história está toda interligada. Vejam que as irmãs vieram da França para construir o primeiro colégio feminino aqui nos Campos de Cima da Serra. Vejam que o padre Éfrem veio para arquitetar a construção da primeira igreja católica aqui dos Campos de Cima da Serra, um templo feito de pedra, né, que dizem pedra moura, mas é uma pedra sedimentar. Pessoas como Frei Pacífico de Bellevaux veio da França, né, e foi o administrador dessa obra que é a Catedral de Pedra Moura. Toda essa história está interligada e está em nosso canal. Nós temos aí 146 vídeos de história dos Campos de Cima da Serra e do estado do Rio Grande do Sul, onde envolve a Guerra dos Farrapos. Então é um trabalho belíssimo esse que eu faço com amor, com paixão, adoro fazer, e é um presente que eu dou voluntariamente ao município de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, onde nasceram os meus pais, Maximília Braga de Almeida e João Carneiro da Costa. Nasceram em Vacaria quando tudo era interligado, né? Quando não existia ainda Esmeralda, todos eram distritos, né, aqui de Vacaria. Na fazenda do Guabiju nasceu Maximília Braga de Almeida. Na fazenda do Colorado, divisa entre Lagoa Vermelha e Vacaria, nasceu João Carneiro da Costa, que depois se criou na Várzea dos Antônios, muito conhecida nossa, um distrito aqui de Vacaria, né? No Rancho Queimado ele se criou, patrimônio do seu pai. Ele se criou, né, nesse patrimônio do seu pai. Ele nasceu na casa do seu padrinho na fazenda do Colorado. Olha, é uma história lindíssima, eu sou apaixonada pela história de Vacaria, porque é onde se originou o meu ponto de origem, que são os meus pais. Eu reverencio os meus antepassados, sim, porque se não fossem eles, eu não estaria aqui. E por isso eu reverencio, como na Seitianoye, os meus antepassados, né? Digamos assim, que você tem que honrar pai e mãe, né? Eu faço isso. Eu honro pai e mãe contando a história do lugar onde eles nasceram, onde iniciaram a sua família. Casaram-se na Catedral de Pedra Moura, né? Nasceu aqui a mais velha, Shirley de Fátima Carneiro de Almeida, que veio a ser Shirley Neri, e nasceu João Carlos Carneiro de Almeida, meu irmão mais velho. E depois eles foram para Caxias e nasceu lá os outros 6 filhos. Então essa história eu gosto de contar, porque vem da raiz da minha família, eles fizeram parte dessa história, eles são sujeitos da história, como todos nós. Um grande abraço a todos vocês. Faculdade de Letras e Educação de Vacaria. Então, nós temos aqui no álbum de fotografias da FALEV as fotos, são diversas fotos agora que nós vamos apresentar, com as diversas turmas que foram sendo formadas, né, durante os anos de existência da Faculdade de Letras e Educação de Vacaria, né? Então, até 1985, de 1969 ao 1985, havia somente a Faculdade de Letras, o curso de Letras, né? E a partir de 1985 é que vai iniciar o curso de Pedagogia também,
né? Então, essas fotos em preto e branco que nós vamos mostrar são as fotos das formaturas da Faculdade de Letras e Educação de Vacaria. Então, aí na frente da catedral, à esquerda, nós temos uma das turmas, reconhecemos bem na frente a professora Marina Boschi, a qual nós fazemos aqui a nossa homenagem em memória dessa querida professora que foi muito atuante no ensino universitário em Vacaria. Começou trabalhando pela FALEV e depois continuou a trabalhar na Universidade de Caxias do Sul por muitos e muitos anos. E as FALEV, Faculdade de Letras e Educação de Vacaria. Então, aqui nós temos mais duas fotos, né? Que nós tiramos essas fotos dos quadros que estão no prédio antigo da FALEV, né? Onde nós tivemos o prazer de filmá-lo com a autorização do senhor Perim. Muito bem, então aqui são fotos feitas na catedral das primeiras turmas que se formaram na Faculdade de Letras e Educação de Vacaria. Lindíssimas turmas e bem numerosas, né? Por sinal, bem numerosas. Álbum de fotografias FALEV, Faculdade de Letras e Educação de Vacaria. Então, aqui continuamos, né? Essas fotos aqui foram tiradas dos quadros que estão afixados no antigo prédio da FALEV, onde hoje funcionam duas entidades, o CEAVA e a AMA. E então aqui a gente pode ver à direita a fotografia já o professor Nelson Benvenuti, né? Podemos reconhecê-lo ali. Já fazemos a nossa homenagem a um dos fundadores da Faculdade de Letras e Educação de Vacaria. E à esquerda, então, tem uma outra foto, né, com diversos alunos e professores, né, formandas e formandos do curso, né, de letras da Faculdade de Letras e Educação de Vacaria. Faculdade de Letras e Educação de Vacaria, álbum de fotografias. Então, aqui, né, nós temos essa última foto aqui, que foi tirada de um quadro que está no antigo prédio da FALEV, que é de uma das turmas, né, que formaram-se no curso de letras da Faculdade de Letras e Educação de Vacaria, a primeira faculdade de Vacaria, né? Muito interessante, eram numerosas alunas, né? E alguns alunos também. Muito interessante. Na frente da catedral, eles tinham esse costume de tirar a foto no dia de formatura em frente à catedral. Nossa Senhora da Oliveira. Fotografias FALEV, Faculdade de Letras e Educação de Vacaria. Então, em 1985, iniciou o curso de Pedagogia na FALEV, Faculdade de Letras e Educação de Vacaria. Nessa época, o diretor era o professor Nelson Benvenuti. Essa foto à esquerda se refere à formatura da primeira turma de pedagogia, onde a professora Luz Maria das Dores Boeira de Camargo foi a paraninfa. Haviam 74 formandas, duas turmas, que funcionavam nos turnos da manhã e da tarde aos sábados. Era o início de carreira da professora Luz Maria das Dores Boeira de Camargo. Nós temos aí a foto dela paramentada à direita, nesse dia maravilhoso de formatura dessa primeira turma de pedagogia da FALEV.
Linha do tempo da FALEV, Faculdade de Letras e Educação de Vacaria. Origem. O ano é 1969. Em acordo com o texto no livro Raízes de Vacaria 1, a origem dessa faculdade foi em 1 de dezembro de 1969, na modalidade extensão da Universidade de Caxias do Sul. Em 31 de outubro de 1969, houve a primeira eleição para a primeira diretoria. 1970. O curso de Letras iniciou suas atividades como extensão da Universidade de Caxias do Sul, na Escola Normal São José, locada à noite pela mantenedora, tendo como primeiro diretor o bacharel Lauvir Macarini Costa. Os professores vinham, em sua maioria, de Caxias do Sul, e aos poucos foram integrando-se professores da cidade. 1972. Em 1972, passou ao prédio próprio no bairro Vitória, o antigo hospital do 10º Batalhão, na rua Presidente Kennedy, 2020. 1975. Nesse ano, em 18 de dezembro, foi reconhecida e ficou denominada Faculdade de Letras e Educação de Vacaria. Porém, a faculdade manteve de 1974 até 1980 convênio com a Universidade de Caxias do Sul, oferecendo também os cursos de curta duração. 1985. Em 1985, iniciou o curso de Pedagogia. O curso de Letras funcionou até 1994 e deu suporte à criação dos demais cursos que vieram a se instalar em Vacaria. Em acordo com o livro Raízes de Vacaria 1, por iniciativa do prefeito municipal de Vacaria, o senhor Otacílio Darcy Reck, constituiu-se inicialmente um grupo de trabalho formado por Hélio Gutierrez Medeiros, Máximo Sucella, Nelson Francisco Benvenuti e Pedro Torme, no qual colaboraram Décio Fernandes e Lauro José Salsin. No intuito de fazerem estudos de viabilidade para a criação de um curso superior em Vacaria, esta comissão manteve contatos com a Universidade de Caxias do Sul, Fundação Educacional da região dos Vinhedos, autoridades e lideranças locais e regionais, buscando elementos e apoio para a implantação desta ideia. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1969 a 2026, módulo 2, o ensino universitário, para o canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal. Histórico. Ao mesmo tempo, levantou dados junto às escolas do município de Vacaria e municípios vizinhos para a montagem do projeto pertinente. De posse desse instrumento, autoridades constituídas do município e região, entidades de classe, professores e lideranças organizaram-se e constituíram a mantenedora, Associação Pró Ensino Superior dos Municípios de Cima da Serra, em 31 de outubro de 1969, com a eleição da primeira diretoria. Presidente, Dom Henrique Gelain. Primeiro vice-presidente, irmão Pedro Tormen. Segundo vice-presidente, Nelson Francisco Benvenuti. Conselho Fiscal, Dr. Mauro Fischner Pereira, Dr. Amaro Borges Moreira, Sr. Clodoveu Vieira Pinto, Sr. Raul Kramer da Luz. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1969 a 2026, módulo 2, o ensino universitário, para o canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal. Ainda em acordo com o texto do livro Raízes de Vacaria 1,
O projeto estando pronto, a diretoria constituída com os prefeitos e presidentes da Câmara dos Vereadores de Vacaria, municípios vizinhos e lideranças locais dirigiram-se em comissão à Universidade de Caxias do Sul e, em audiência com o reitor, Dr. Virvi Ramos, entregaram o pedido para a criação de um curso superior em Vacaria, que foi prontamente atendido. O curso que iniciaria no próximo ano seria o curso de Letras, habilitação em Língua e Literatura da Língua Portuguesa e Inglesa. Então foram tomadas as providências para o primeiro vestibular e início das atividades desse curso no ano de 1970. Da história. Luz Marie das Dores Boeira de Camargo, 66 anos. Em 1985, iniciou suas atividades na FALEV, Faculdade de Letras e Educação de Vacaria, até 1987, quando iniciou o movimento de unificação da FALEV com a Universidade de Caxias do Sul, onde trabalhou até o ano de 2020. Licenciada em Filosofia, trabalhou em diversos cursos da FALEV e após em outros na UX. Seu forte é trabalhar com a hermenêutica. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1969 a 2026. Módulo 2, o ensino universitário, para o canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Fale sobre sua aldeia e serás universal. Leon Tolstói. Então, estamos aqui na casa da professora Luz Marie para o primeiro episódio da Educação nos Campos de Cima da Serra, módulo 2, o ensino universitário. Então, professora, pode se identificar. Eu sou Luz Marie das Dores Boeira de Camargo, atuei desde 1985 na antiga FALEV até 87, quando a gente iniciou o movimento de unificação com a Universidade de Caxias do Sul, UX, Campus Vacaria, e dali para frente trabalhei até 2020 na Universidade, no campus Vacaria e na sede Caxias. Muito bem, professora. Então, qual era a sua área de atuação na FALEV? Bom, desde quando eu fui convidada pelo professor Nelson Bevenuti e a nossa falecida Dilu, né, Terezinha Chedid, eu iniciei trabalhando com filosofia no curso de pedagogia. Minha área é licenciatura em filosofia, mestrado em antropologia filosófica, especialização em filosofia da educação. E, claro, a partir daí eu trabalhei nos diversos cursos da FALEV e mais tarde Universidade de Caxias do Sul, na área, entre elas, filosofia da história, jurídica, filosofia da educação, a própria introdução à filosofia geral, e ampliando para as metodologias ligadas à filosofia, porque a gente sabe que a pesquisa em educação e a teoria da ciência são áreas condizentes com a filosofia. Então, como é que a senhora trabalhava, prof? Qual era o seu método de trabalho como professora universitária? Bom, eu trabalhei com a área hermenêutica, porque a minha especialização era em Paul Ricoeur, né, o si mesmo como outro em Paul Ricoeur. E ele é a área hermenêutica. Então, sempre trabalhei com interpretação de textos, com temas, com núcleos temáticos, partindo para a interpretação de textos, retirar o sentido presente nos textos, nas obras, nas reportagens, na própria filosofia da ciência e teoria da ciência, buscar o que estava atrás e qual é o sentido dos avanços científicos, que é o papel da filosofia. Ela é o porquê os outros agem de tal forma, a sociedade anda para tal local, né, que é o aspecto sociológico,
E ao andar e ao interpretar, ela vai organizando a história, fazendo seu caminhar, e que a gente pode até hoje conhecer como a história da filosofia também. Então eu vou lhe dar assim um retorno, acho que a senhora vai gostar, porque como eu fui sua aluna, né, foi em teoria, né? Isso, teoria da ciência. Isso, teoria da ciência. E daí assim, eu não sei por que eu tenho tanta facilidade de interpretação de texto, mas agora eu entendi. Sempre porque como eu fiz, sentido, né, essa disciplina com a senhora, e a senhora sempre vem com o sentido do texto, a essência. Eu acho que foi muito bem trabalhado isso na nossa turma, né? Na verdade, a hermenêutica ela é assim. Para você entender as pessoas, a sociedade, a história, o caminhar da economia, tu tem que estar presente nela. Mas para poder trazer para si o sentido, tu tem que se afastar e olhar de fora. Na linguagem popular é deitar a cabeça no travesseiro. O problema está presente, esquenta a cabeça bastante, mas daí uma noite de reflexão sobre aquele tema que você estava presente, você vai buscar o sentido que está em tudo aquilo. A senhora fazia, desculpa interromper, mas é que fez eu me lembrar. A senhora fazia uma afirmação assim, que nós temos no cérebro uma região chamada Hermes. Lembra disso? Que é o nosso e que lá está tudo guardado, né? Todas as nossas informações, nosso aprendizado, nossas memórias, tudo lá, né? E a gente pode até não usar no dia a dia. Me lembra desse seu discurso? Isso. Olha quantos anos, né? Que a hermenêutica. Ela foi minha professora. É o Deus Hermes. Licenciatura plena em História, que se formou em 2001. Isso. Então, isso faz muito tempo, né? E eu fiquei com esse pensamento. Então, quando eu não lembro de alguma coisa, eu penso, no outro dia eu vou me lembrar, porque está lá, na hora que eu precisar, eu vou lembrar. Isso. E, graças a Deus, assim, tem me acontecido isso, eu tenho evidenciado essa sua premissa, eu tenho evidenciado na minha vida. É o momento que eu mais preciso, uma coisa que eu aprendi, às vezes, lá na infância, eu me lembro. Eu digo, mas era assim. E isso me ajuda no dia a dia. Isso. Né? É uma linha da filosofia chamada hermenêutica. Ela tem sua base lá em Heidegger, Habermas, com a hermenêutica crítica, relacionando a hermenêutica com a crítica. E, na verdade, ela vem lá da Bíblia, da exegese da Bíblia. Porque a Bíblia, você lê ela, mas o sentido não está ali naquelas letras. Não está literal, né? Não é literal. Tu tem que fazer o processo que o Hermes fazia com o rei, porque a história de Hermes é que ele falava a linguagem, ele ia lá, ouvia o povo, fazia toda a reivindicação e ele tinha que transferir para a linguagem do rei e vice-versa. Então, por isso, interpretar. Né? Retirar o sentido que estava atrás da ação. E por isso, nós trabalhamos, assim, na minha trajetória, na FALEV UX, com os diversos cursos, tanto agronomia, como direito, como história. Isso, né? Para nós historiadores, né, é importantíssima a interpretação. Isso. Né? Então, qual a importância da sua área de atuação, da sua disciplina, das disciplinas que a senhora trabalhou? Qual é a importância delas? Eu acho que ela está sempre presente na humanização. A importância dela não é econômica, não é do ter, é do aperfeiçoar o ser. Eu lembro de uma passagem quando fazia esse curso, a licenciatura, que eu tinha um padre chamado Padre Dino, que ele levantava o braço estendido para o fundo da sala e dizia: o ser doente, ele cresce e avança e aperfeiçoa. E a gente no início achava que, meu Deus, quem é que está doente? Mas na verdade, o que nós levamos para o conhecimento? Não é o econômico, não é o material, é o quanto o ser humano avança, que é o ente, por isso que a gente diz ente querido, quanto esse ente aperfeiçoa seu ser. Então, essa, para mim, é a área da filosofia. Ela cabe buscar o porquê das coisas, interpretar o sentido,
fazer a humanidade refletir sobre suas ações, né, quais as consequências, porque a gente está aqui de passagem. Ela não é teologia, mas ela é a ponte entre o científico e o teológico. Né? Ela faz ali a reflexão sobre qual é o nosso papel no mundo. E eu entendo que é humanização, né? Solidariedade, desenvolver o ser. Então, todas as disciplinas presentes nos cursos universitários, e que às vezes, por vezes, os alunos já querem entrar assim, qual era sempre a dificuldade de leitura, de interpretação, porque o mundo hoje está muito corrido. Muito conturbado. Né? E é para ontem. Eu ia lhe dizer que essa humanização nunca foi tão necessária. E essas disciplinas, tanto no ensino médio como no ensino superior, ela tem o papel de centralizar o ser no seu papel no mundo, porque ele não veio aqui só para trabalho, para trabalhar, para crescer, para economizar, para avançar em termos geográficos, né? Ele veio também para marcar um papel na história, um avanço no conhecimento da humanidade, interpretar o papel da ciência, para onde vai a ciência, qual é assim, o papel dela para o ser humano avançar como indivíduo e como social. Sim. Então, qual o perfil que deve ter esse profissional para trabalhar na sua área, nessas disciplinas? Primeiro gostar de ler, né? A leitura é fundamental. E eu estava comentando que um dos problemas sempre foi porque o ler representa aquietar, interpretar o que o outro está escrevendo, né? Avançar. Então, acho que o primeiro, assim, dentro do perfil, é gostar dos livros, sejam ele hoje virtual, ou seja, eu ainda sou da época do papel. Eu prefiro mas a gente sabe que hoje a leitura virtual também... E algumas coisas hoje a gente tem que ler PDF. Isso aí. Né? Então, Kindle, eu acho né? que esse é uma função. A outra, desprendimento de preconceitos, porque a filosofia tem o papel de questionar o mundo, né? De fazer reflexão sobre a política, sobre a economia, sobre as ações da humanidade, E daí, se você é definido assim, ideologicamente, não consegue ver o outro lado, tu também não consegue trabalhar na filosofia. Então tem que ser desprendido de preconceitos, de ismos, né? Fundamentalismos, de coisas muito fixas, sem poder fazer a reflexão. Né, que a gente diz radicais. Né? Isso aí. Então tem que fazer... Os radicalismos, né? Tem que fazer a interpretação de tudo isso, de uma análise do contexto em geral. Bom, então quais os desafios que a senhora enfrentou em sala de aula e na faculdade em geral? O desafio, primeiro, é encantar os alunos com a filosofia. É difícil. Dependendo da área, a pessoa já escolhe, porque não gosta muito da leitura, não gosta muito do português, porque junto com a filosofia está a área social, né, a sociologia, a própria área do conhecimento mais teórico. Então, um dos desafios era fazer com que cursos que os alunos já tinham feito a opção por ser mais realistas, né, cursos mais práticos, pudesse ter um momento para leitura. Nós sabemos que áreas, por exemplo, como a pedagogia, a história, as licenciaturas em geral, o direito, né, que a gente trabalhou, os pós-graduação, que daí são pessoas que voltam que eu trabalhei também muito em cursos de pós, voltam para fazer um renovar da educação. Esses gostam da leitura, porque já sentiram a necessidade lá do trabalho por aperfeiçoamento. Então, acho que o maior desafio era levar aqueles cursos, aqueles alunos que não gostavam da área, a ter atenção com a área. Isso é um grande desafio. Aula mais dinâmica, né, que pudesse chegar perto deles. Eu penso que hoje o desafio aumentou porque está uma dificuldade para alfabetização e leitura, né? Uhum. Então, assim, a gente vai logo entrar na questão da fundação, da faculdade,
que a gente considera muito importante, né? Eu acho que eu vou pular algumas aqui para a gente entrar nesse contexto da faculdade da Fundação FALEV, e depois a gente daí vai colocar novamente esses assuntos, porque faz parte do dia a dia da universidade. Isso, né? isso. Então, aqui a pergunta número 9, conte o que sabe sobre a Fundação da FALEV e também sobre a sua participação na luta para a transformação da Faculdade FALEV em Universidade Regional e Comunitária. Então, o que a senhora sabe sobre a fundação dessa primeira faculdade de Vacaria, que é a Faculdade de Letras, né? É a Faculdade de Letras Vacariense, né? E Educação. Tá. Isso. Então, a primeira universidade fundada, que não era universidade, era faculdade, em Vacaria, nos campos de cima da Serra, a FALEV. Aí a senhora entrou, né? Começou a trabalhar ali e sentiu a necessidade de uma universidade mesmo que atingisse a região. Uhum. Como é que foi essa luta aí? Como é que foi a fundação do UMA e a ampliação, né? Nós temos que, para fazer isso, a gente tem que ir aos criadores. Nós tivemos, assim, o papel do irmão Getúlio, do próprio Homero, de professor Nelson Bevenuti, nós tivemos Norma Preto. Chegou a conhecer o irmão Getúlio, olha. Sim. Que bênção, né? Norma Preto, a Terezinha Chedid, né? Nós temos a Marina. São nomes que foram importantes na época e fora as representações regionais. Porque a faculdade isolada, ela começou sua luta em 1975. Nós estávamos ainda saindo do período da ditadura. A abertura política foi em 82. Então, pensa a visão que tinha o irmão Getúlio, que foi aquele, através da igreja, que começou as reuniões. Isso eu estou contando o que me contaram. A fundação da FALEV. Da FALEV, então, nos anos 75. Tá. E em 87, nós passamos a fazer o debate para nos unir a uma visão maior, que era a Universidade de Caxias do Sul. Eu entrei em 1985. Que é quando a gente determina o fim da ditadura militar. Se olhar é bem ali. E daí o que acontece? Nós sabemos que as faculdades, elas eram liberadas, e a gente olhando a história, por um contexto de própria ditadura, ali, o período que eles aceitavam fazer coisas pequenas. O contexto de universidade, ela só se reorganizou depois da saída da ditadura, porque daí é de universo. E antes eram coisas pequenas. Tinha muitas licenciaturas curtas, né? Isso aí. Eu mesma fiz uma, a primeira Então, faculdade. eu entrei em 85 e a UFS já tinha cursos de férias aqui. Eu lembro que trabalhei em curso de geografia, ciências. Mesmo com a FALEV tendo pedagogia e letras, pedagogia coordenada pela professora de Lu, que era Terezinha Chedid, mesmo tendo a nossa letras e a pedagogia, eu entrei com a pedagogia, fui convidada pelo professor Nelson por indicação de uma pessoa que já faleceu, que era a Brólio. E o que o professor Nelson me convidou? Porque eu estava terminando o meu mestrado em Porto Alegre e eu trabalhava no sábado aqui com essa disciplina de filosofia da educação, filosofia geral para a pedagogia, que estava começando o curso. Durante de 85 a 87, a UFS já tinha cursos aqui de férias e do direito, primeiro ano do direito. Daí nós fazia uma parceria com a FALEV. Isso, com a FALEV. Daí nós começamos a luta aqui e outros campos da UFS para formar uma universidade comunitária regional, com o objetivo de ampliar. Inclusive tínhamos a ambição dela ter um pouco mais pública, que isso a gente não conseguiu, mas conseguiu fazer uma visão mais comunitária. Por exemplo, a UFS não tem dono, não é como algumas que pertencem a uma família. Ela, na verdade, é uma universidade comunitária o que ela
arrecada, vamos falar a palavra simples, ela devolve para os alunos, porque ela não tem o objetivo de lucro, ela tem mas a para ampliar Universidade de Caxias do Sul, lá em Caxias, todas então, elas. A UX aqui é como se fosse uma filial, para as pessoas entenderem. Ela é um campus lá da Universidade de Caxias do Sul. Como tem São Sebastião de Caí, inclusive eu fui até convidada uma época para trabalhar. Então. Bento, né? Ela é comunitária, ela formou uma ela grande... está ligada a alguma congregação religiosa? Não, daí tem a Fundação Fundação de Caxias, que tem o Hospital Fátima, uma parte por exemplo, do Hospital Geral, que é o governo federal, que coloca verba, o governo estadual, acho que é a Mitra de Caxias. Mitra diocesana. Isso, de Caxias, mais SIC, né? Então por isso que tem a fundação, que eu tenho certeza que você vai dar continuidade a esse estudo. Isso aí. Que vai explicar com mais na universidade. Isso, com mais qualidade do que eu assim, enquanto professora. Não, eu estou assim, investigando a origem que está com a senhora. Né, daí das pessoas remanescentes. Isso, né? A FALEV assim, fez um acordo com a UX e foi o primeiro campus. Depois de 87, começou a construção do segundo campus, que é a saída para Bom Jesus. Até numa das questões, tu me perguntou que eu colocasse uma coisa engraçada que aconteceu. Isso. Sim, a senhora pode citar. Então, nós fomos para lá. Algo engraçado e também algo grave, se quiser. O curso de Direito ficou ali, a Agronomia tinha um campus ali na frente da Brigada, continua ali. Onde eu estudei, né? Isso. E nós, da pedagogia contábeis... Eu, na verdade, eu lecionei no campus antigo em administração. E a gente foi para lá, contábeis, administração acho que foi um pouco mais tarde, isso eu não tenho bem claro. Contábeis e a pedagogia. E as turmas de pedagogia eram 60 alunas, eram turmas grandes, né, de pedagogia da UX, no campus novo. Uma noite, nós estávamos começando a estrutura, o primeiro bloco, uma noite faltou luz. E era o seguinte, como a gente foi lá para o meio do bairro e ainda estava estava entregando o prédio, as vans e ônibus que levavam o pessoal iam lá, deixavam e vinham embora, voltavam às 10h30. E faltou luz e o desespero daquelas escadas, porque não tinha como sair de lá, tinha que esperar o carro ir lá buscar. E eu lembro que a gente usava aqueles com slides, as aulas com slides que tu colocava em cima. E eu nunca esqueço que as alunas eram 60 alunas. Retroprojetor, tal de retroprojetor. Com lâmina, né? Que eu lembro que eu bati. Transparente. No escuro eu bati no retroprojetor. A gente acompanhou toda a tecnologia, né? Toda a tecnologia. Passamos do mimeógrafo para o retroprojetor, para data show. Isso. A gente, acho que foi, a nossa geração foi a geração que saiu do GIS e chegou até o data show. E a aula online. Eu ainda peguei nos anos, a UX foi muito avançada assim, em relação à parte online. Eu peguei o último ano, antes de me aposentar, ensino remoto, mas lá na Grande Porto Alegre, eu ajudei a implantar o ensino remoto lá, porque eu trabalhava na segunda CRE, né? Coordenadoria Regional de Educação. Então a gente era obrigada, né? Ia lá, fazia os cursos e a gente teve que administrar tudo online. Nossa, toda a região lá, 38 municípios, eu e meus colegas, a gente implantou o ensino remoto. E claro, depois, e só para concluir, então a coisa engraçada era as alunas correndo escada abaixo, as latas de lixo rolando na escada, naquele barulhão. Naquele campus antigo, né? Isso, então. Não, no novo, porque era no meio do bairro. E ainda não tinha toda aquela luminosidade do campus. Então era só turma da pedagogia e de contábeis. Faltou luz, foi um caos. Mas esse campus novo da UX lá em cima?
Saída para Bom Jesus. Meu Deus do céu. Nós fomos a primeira turma. Eu tenho, assim, claustrofobia. Isso eu nunca mais esqueci. Essa semana ainda estava contando para André. Nossa, que susto. É engraçado, mas é assustador também. Não, e o engraçado é que eu bati naquele retroprojetor, saltou o retroprojetor para um lado e as minhas lâminas eu fui achar só no outro dia. Imagina. Porque não encontrava no escuro. Então, a gente participou dessa passagem também da construção do campus novo, da implantação de cursos como processamento de dados, depois sistemas, o próprio direito, que foi a administração, direito, contábeis. Depois coordenei o curso de filosofia, né, licenciatura em filosofia e história, que a gente trouxe junto para o campus. Eu acho que enquanto ele for, assim, a passagem para a universidade comunitária foi muito importante porque trouxe essa possibilidade de ampliação dos cursos universitários para a nossa região também. Tá, Nós então... tivemos a ponto de ter 11 cursos em... sim. Mas vamos voltar um pouquinho atrás. Então, assim, momento FALEV. Como é que foi? A senhora foi convidada, então, pelo professor Benvenuti. Isso, né? E a professora de... E lá, que cursos tinham? Tinha letras e o que mais? Letras e pedagogia. E pedagogia. Depois veio direito com esse convênio com Caxias. E nos cursos de férias tinha ciências, geografia, os cursos de curta duração. Tudo ali na frente do batalhão, que depois a gente vai filmar tudo isso, mostrar né, para as pessoas. Claro, depois teve curso de educação física. Quando a gente migrou para outro campus, já tinha curso de educação física. Mas quando migrou, daí já era uma universidade, né? Universidade. Que foi a Universidade de Caxias do Sul que construiu o campus Saída para Bom Jesus. E a FALEV, ela... Como é que ela era? Porque a senhora falou assim, a universidade é comunitária, e é uma das poucas assim. Mas a FALEV, ela era particular, era de alguém, ou ela era... Não, de uma associação também. Uma associação. A associação foi coordenada pelo Dr. Lino Jacques. Ele era... E claro, dali tinha uma associação que administrava a FALEV com participação dos municípios, né, dos municípios, da diocese, era uma associação. Era uma associação. Doutor Lino que tinha essa coordenação. Quando eu conheci em 85, quando eu entrei na FALEV, ele que coordenava. E a senhora lembra quem eram suas colegas e os seus colegas na época da FALEV? O professor Homero, Jussara Vieira, Marina Brito. A Marina já é em memória. Isso. Né? Eu queria muito bem a professora Marina, a Norma Preto e a Dilu já faleceram. A Dilu, a fica a nossa homenagem né, a essas depois a Cira Saião Lobato, que veio por causa da pedagogia, Denise de la Justina, Olívia Mello. A Denise de la Justina foi minha professora também. A Olívia foi nossa aluna, depois foi nossa professora da pedagogia. A Denise de la Justina foi nossa aluna, depois professora da pedagogia. Deixa eu lembrar de mais alguém que eu possa ter esquecido. O professor Nelson Benvenuti. Sim. Ele estava desde o início da FALEV, né? O Slaviero, que também é falecido. O Slaviero é bem famoso também na área da educação, né? E essa transição da FALEV para a UX, então, como é que foi? Assim, houve debates? Sim, nós fizemos toda uma organização, a gente participava de uma comissão representando Vacaria. Né? A senhora lembra quem fazia parte da comissão? O professor Homero, o professor Nelson, aí a Cira, eu acho que a Clínia e eu. A professora Clínia. Nós tínhamos um grupo que participava das reuniões. Depois, claro, na UX Vacaria foram surgindo as pessoas da terra também, né? Que começaram a trabalhar, a Adriane, a Ivânia Constanze, a Adriane e Lucena, deixa eu lembrar, a Olívia, mais tarde veio o Félix Bernardi, que veio de Lagoa,
Guazelli, Marco Pegorini, foram pessoas que foram fazendo concurso e entrando enquanto Universidade Caxias do Sul. Eu entrei no curso de Direito porque quem trabalhava com essa disciplina de Filosofia Jurídica era o professor Zorzi, porque ele era nosso reitor, depois foi nosso reitor o professor Zorzi. E daí, quando ele não veio no segundo semestre, eu já entrei trabalhando com a filosofia no Direito. Mesmo antes de ser transferida para o Campus Novo, eu já trabalhava. Porque eu fiz o concurso em Caxias, filosofia não tinha concurso em Vacaria, né? E daí eu fiz o meu concurso na UX Caxias, no campus. Não no então, campus, na UX, quando a UX começou ainda no campus antigo, eles fizeram uma parte nova, né, ali, mas ainda no campus antigo, em frente para trabalhar o direito. Era da Universidade que Caxias aí do Sul. Ciências Contábeis e Administração de Empresas. Isso. Né? Então, ali eu trabalhei a partir de 1995. Eu era da área de Administração de Empresas. O Direito 92, que foi o primeiro, foi o Direito 92. E aí, então, a gente eu trabalhei 3 anos ali, com disciplinas da Administração de Empresas e Ciências Contábeis, aquele núcleo que em Ciências Contábeis eles têm que ter da administração. Então, eu trabalhei essas disciplinas com eles. E aí, depois eu me lembro, da luta para ter um novo campus. Que isso a gente participou também. Teve debates, teve reuniões, até para porque ver quem pra ia ampliar doar o terreno. Eu me lembro que houve todo um movimento para alguém doar aquele terreno. Para poder ela ser universidade comunitária. Isso. Porque enquanto ela estava ali no campus, que a gente chama o campus velho, o campus na frente ali, mesmo na construção nova, ela ainda estava ligada a Caxias. Ela era ainda UX Caxias. E daí depois ela ficou Campus Vacaria. Campus Vacaria. Campus Vacaria. Porque lá eu não cheguei a trabalhar. Eu saí antes, eu fiquei 3 anos só. Então até 98, quando nasceu a minha filha, aí eu saí. Mas daí eu voltei como aluna. Quando a filha, deixa eu ver, já tinha um aninho de história no campus aí novo. Eu voltei como aluna para fazer plena história, que eu resolvi realmente ser professora. Eu não queria mais trabalhar na área de administração de empresas. Eu já tinha trabalhado 21 anos em empresas, 4 anos como perita judicial, 3 como professora universitária, mas eu quis uma outra atividade que não me tomasse todo o tempo, né? E que eu pudesse dar atenção para minha filha também. Daí eu fui para a licenciatura plena, que eu sempre gostei de história. Eu entendo assim, que a importância da FALEV foi ter aberto, foi abrir o caminho, a região para o curso superior. A importância foi esta, e foi uma luta também regional de municípios da região. Sim. Era muito difícil o aluno, por exemplo, da nossa região sair para fazer um curso superior, porque claro, eu fui o custo era muito caro. De Lages, a gente tinha a associação dos universitários de Lages. Isso. Então, eu e meus colegas, diferentes pessoas, como alunos na FALEV, ou as normalistas do São José já se encaminhavam para ali, tinha interesse? Porque sempre isso depende das condições dos pais. Aqueles que conseguiam fazer outro curso que pudessem sair da cidade, era um grupo. Mas aquele que às vezes ou casou jovem, eu tive colegas que casaram jovem, foram fazer letras, ou porque não tinham as condições, já trabalhavam na região, daí vinham fazer pedagogia. Eu, quando comecei, tinha a turma da manhã, eram de professoras que já trabalhavam há muito tempo, que queriam completar a licenciatura. Elas tinham a curta, licenciatura curta. E a turma da tarde, que eu lembro que era um sábado de tarde, tinha 50 alunos sábado de tarde que eu vinha trabalhar. Isso é um desafio, né? Cansada, tem que trabalhar sábado à tarde. Sábado à tarde. Eu vinha de Porto Alegre porque eu morava, fazia o mestrado lá. E elas, 50 daí eram meninas. Então, a turma da manhã do sábado eram professoras que tinham muitos anos já de carreira, que queriam completar
por conta da carreira, para poder subir nível no estado, sabe? E era a característica. E à tarde era o grupo de jovens da região. Então, vinha também regional. Agora, quando a UCS criou a diversidade de cursos, depois de 89, daí nós recebíamos pessoas de Lagoa, de Lages. Região, né? Eu, por exemplo, fui professora de muitas pessoas que vieram a primeira turma, o primeiro ano do direito em Vacaria, vinham pessoas de Lages, tinha o inverso do que acontecia. O inverso. Pessoas Lagoa vinha os professores, como a professora Cleusa, o Bittencourt, que é o esposo dela falecido, vinham ele... tinha 3 professores de Lagoa que já vinham junto com o ônibus. Então, nosso curso de Direito sempre foi muito bem conceituado, tanto que nós temos lá delegados que trabalham, né? Juízes, promotoras, né? Olha que legal, né? Nós temos ex-alunos, assim, que demonstrou que sempre foi um curso muito qualificado. Nosso campus tem essa característica, né? As provas, quando foram feitas provas de avaliação, sempre ficou muito bem avaliado. E a OAB, né? É difícil passar. Isso, avaliado também, bem, né? Na hora de também registrar os cursos conhecidos, né? Isso. Inclusive o pai da minha filha, que se formou ali, acho que na primeira turma, e trabalhou muitos anos na vara do trabalho, né? Ele já trabalhava quando fez o direito, né? Mas é bem conceituado. Bem conceituado. Nós temos... que a gente acompanha muitas pessoas, né? Que depois fazem o concurso, né? Tem a professora Regina, que era minha colega no estado. Da Defensoria Pública. Que agora ela Flavinho, da Defensoria, que ela estudou, ela se formou com o meu ex-marido, que é o pai da minha filha. Flavinho, que era da Defensoria Pública, eu acho que é um dos coordenadores de Porto Alegre, foi nosso aluno da UFAS. Então, vejo que é importante. Então, isso que eu vou lhe perguntar agora, então. Qual a importância da educação universitária como sistema na sociedade? Bom, eu sou suspeita para dizer, porque eu acho que a pessoa tem o direito de completar seus estudos, que ela tem o direito de sair do ensino fundamental e do médio, sabe que eu estive em Secretaria de Educação, em Coordenadoria de Educação, lutando pelos direitos dos professores do CEPER. Sempre achei que educação tem que ser de qualidade, mesmo sendo grevista, nós poder recuperar até o último minuto de aula, porque o aluno precisa ter porque a gente não quer diminuir a qualidade, a gente apenas quer lutar pela valorização profissional, né? Então, um bom ensino fundamental, um ensino médio de qualidade, universitário de qualidade, um ensino universitário de qualidade, move a região. Olha a nossa região, hoje a gente tem todas as universidades online que estão presentes na cidade. Hoje, né? Fizemos também, quando estava na coordenadoria, luta pelo Instituto Federal, depois quando na Secretaria de Educação, todas as condições do que foi para poder... A UERGS, que foi um período lá atrás, que é a nível uma luta estadual. Trazer, né, então, eu acho que Vacaria, ela está... numa situação privilegiada em termos de cursos universitários. Com certeza, e de escolas também. Né? E claro... Sempre teve muitas escolas. Tanto do ensino fundamental, educação básica. E a universidade. E o município também, né? O município também tem muitas escolas. Muitas escolas, creches, que são fundamentais, né? Com a intenção também a creche é fundamental. De ampliar o ensino integral e, assim, o ensino universitário é aquele que pensa a região. Então, quando o profissional está lá na universidade, ele está, desenvolvendo a ciência e pensando a região. Quanto mais, olha o que desenvolveu a nossa região na área da agronomia, com a importância do curso de agronomia, dos cursos ligados ao Instituto de Técnico em Agronomia.
quanto que ampliou a questão virtual por conta da digital, dos cursos do Instituto Federal, nossos cursos de sistemas de informação, que tem quantos profissionais, né, na área de informática. Então eu acho que, e fora a educação, que desenvolve, né? Traz o desenvolvimento. Eu acho que é muito importante. E a gente fica triste assim da redução dos cursos da UFSC, né? Eu acho que é isso que eu ia lhe dizer. A universidade, que eu estou muito triste. Ela ajudou tanto a região. Não só por causa da universidade em si, porque eu acho que não é uma culpa da universidade da redução. Eu penso que é a redução do ensino no próprio mercado. Do ensino médio. Então, eu acabei de falar com um sobrinho neto, que já é adulto, já é pai, já vai ter mais um filho. E eu incentivando ele, tu precisa fazer faculdade, né? Por isso, tentando fundamentar. Mas a mentalidade dele é muito diferente da nossa, e eles não têm como foco a universidade. Eu fiquei triste com isso, porque para mim é um sonho fazer a faculdade. Sempre foi um sonho. Quando eu consegui fazer, eu fiquei muito feliz, né? Quando o pai da Marina se formou, também foi uma felicidade. A minha filha se formou há 2 anos atrás, agora ontem se formou na segunda pós-graduação. Para nós, assim, é uma realidade, é uma realização. E ver os sobrinhos netos, que já é lá a segunda geração dos sobrinhos, com uma mentalidade completamente diferente, de certa forma, retroagindo, isso nos deixa triste e preocupados, né? Eu considero que a pandemia, ela fez um estrago na área da educação. Bastante. Os estudos dizem que demora de 10 a 15 anos para nós voltar ao patamar que estava, e que não estava bom, né? Que tinha que avançar muito. Olha o Rio Grande do Sul, os dados do Rio Grande do Sul na área da educação tá triste, né? Eu acho triste isso. Muito triste. E o ensino médio, ele já regrediu a qualidade e a quantidade de alunos. E não que o professor não tente, porque eles têm tentado. E a própria evasão escolar é muito grande. E nós sabemos o seguinte, como eu trabalhei muito com essa área de humanas, eu sempre via os alunos dizer, tem que reduzir os filhos. Eu disse, pare, olha, quando chegar 2020, a perspectiva é que ia aumentar o idoso, né, por causa da idade, graças à ciência, e diminuir o jovem. Então já tinha uma progressão, uma previsão para isso. E hoje está assim. E assim, não é deixar de ter filhos. O triste é quando as famílias novas não querem mais filhos, preferem animaizinhos e não ter filhos. E isso impacta na sociedade. E eu nem vejo assim a questão, o animalzinho ele pode ter sempre, pode ser concomitante. Pode ser concomitante, mas o que eu estou achando triste é os jovens, muitas mulheres principalmente, não estão querendo ter filhos. E, inclusive estão querendo... como é que a gente diz, fazer a laqueadura, os procedimentos para não ter. Isso impacta no social, isso impacta. Muito. Já tinha perspectiva que a partir de 2020 ia diminuir os jovens, porque eles já tinham, lá em 2000, já tinha essa perspectiva, porque as pessoas já tinham nascido, né, com 20 anos, 18 anos, tu tinha que estar na universidade, e tu já tinha a perspectiva que ia diminuir o número de jovens. Fora aquele que desistiu, fora aquele que fica só com o ensino fundamental, que é como que se desestimulou para estudar. Então, tudo isso são fatores que diminuem. E eu acredito que o ensino superior ele tem um papel de reflexão também. A pessoa também refletir sobre onde está, quais as posições. Sempre dá uma abertura. Ele também mental, tem para poder melhorar o social, a vida humana. Né? Eu penso que dá uma abertura muito grande. Bom, prof, a gente ficaria a tarde toda aqui, mas como não pode ficar muito grande o vídeo, eu vou lhe dizer assim que a senhora pode fazer um comentário geral
sobre a educação universitária em Vacaria, né? O que a senhora acharia importante frisar, então, nessa entrevista, para a gente finalizar a entrevista? Bom, eu comecei na FALEV bem antes de começar no Estado, trabalhar, né, com ensino fundamental e médio, em 1985 e saí em 2020. Então foram 35 anos ligada ao ensino superior, né, porque eu comecei com o ensino superior. Sim. Eu acredito que ele é importante para a nossa região, ele ajudou a nossa região. Hoje tu visita Bom Jesus, Ausentes, é tão lindo encontrar teus ex-alunos com a sua profissão, com Nossa, a sua família. Maravilhoso. E quando estão se formando também, né? Com a sua organização. É tão maravilhoso. É muito lindo isso. Assim, o evento que eu mais gosto de ir é formatura. Eu acho lindíssimo. E agora tu já, com a idade, tu já encontra os filhos dos ex-alunos. Sim. Então é interessante que eles tenham esse objetivo, que é continuar os estudos, porque a humanidade tem que crescer em termos de cultura, fazer história, para não repetir os erros. Eu acho que, claro. Que é a função também da eu não da sei ciência se a senhora conhece. Não sei se a senhora conhece aquele documentário que tem Um Buraco Branco no Tempo, que ele fala assim sobre o avanço da tecnologia e tudo mais, mas a nossa consciência, né, a nossa cabeça não está avançando, não está desenvolvendo. Precisa estudar, precisa desenvolver a ciência para tu poder, inclusive, enfrentar os novos desafios que a gente sabe aí na área das doenças, da própria legislação, da educação, da questão do estudo, porque o cérebro também vai desenvolvendo, então tem que continuar estudando. E como eu sou da área da hermenêutica, eu acho que a gente tem que buscar o sentido nas coisas, ampliar os horizontes. O sentido da vida. Né? E isso o curso superior dá as condições. Senão a vida fica muito monótona, só fica repetindo o que fica fazendo sempre. Repetitiva. Repetitiva. Acho que a gente precisa ampliar o conhecimento. Não avança, né? Mas então, prof, olha, maravilhosa entrevista com a senhora, ótimas informações. E muitas coisas tu tem que conferir em termos de data. Sim, eu tenho tem pessoas raízes, que pode tem um resumo lá que a gente sempre utiliza. A gente utiliza bibliografia, documentos, né? Tudo isso a gente vai procurar junto à UX também. Né? Não, então, e a pesquisa bem... bem... a gente viva que ainda pode dar bons relatos. Para a senhora ter uma ideia, já temos a entrevista marcada com a Jussara. Eu vou fazer semana que vem com ela lá em Porto Alegre. Como ela não poderá vir e eu tenho que ir lá, então a gente vai fazer a entrevista com ela. Mas a ideia é procurar o professor Benvenuti, que também está mais em Porto Alegre, né? meu vizinho em Porto Alegre, na Barros Caçador. Ele para só na La Filha. Então é difícil encontrar ele, que é mais fácil encontrar em Porto Alegre. Não, mas tudo bem, a gente pode marcar por lá também. Professor Homero, acho que é pessoa. Então, pessoal, do regional para o universal, né, para o canal YouTube HL História Legal. Websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, módulo 2, Ensino Universitário. Um grande abraço a todos vocês. Bibliografia. 7º Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha. Benvenuti, Nelson Francisco. Campus Universitário. Breve Histórico do Ensino Superior em Vacaria. Este Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 1996. Página 454 e 455. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1969 a 2026. Módulo 2, Ensino Universitário. Muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal.
Secretária Isabel Carneiro de Almeida. E-mail historialegal2022@gmail.com. Instagram História Legal 2022. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Módulo 2 Ensino Universitário 1969 a 2026. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida, filmagem, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. WhatsApp 51996899085. PDF R$ 25, físico R$ 50. Para aquisição do livro Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro, 1964 ao 1997. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Módulo 2 Ensino Universitário, 1969 a 2026. Para o canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Fale sobre sua aldeia e serás universal. Leon Tolstói.